Você já deve ter se perguntado sobre o futuro, não é? Especialmente agora, em 2025, um ano que Chico Xavier, o venerado médium brasileiro, apontou como um período de transformações cruciais. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Suas previsões, sussurradas há mais de meio século, parecem se desdobrar diante dos nossos olhos, convidando-nos a uma reflexão profunda sobre nosso papel no grande palco da vida. Não se trata de fatalismo, mas de um mapa de tendências e energias que se intensificam e que podemos, juntos, moldar. Em 1971, Chico Xavier revelou um prazo crítico de 50 anos para a humanidade. Se passássemos por esse período sem uma guerra nuclear de proporções globais, teríamos a chance de ingressar na era de regeneração. E aqui estamos nós, em 2025, no limite desse prazo, vivenciando os frutos das escolhas coletivas. As previsões não são sentenças imutáveis, mas projeções de tendências vibracionais que a humanidade está gerando. Elas servem como alertas e, acima de tudo, como um convite à ação consciente. As primeiras revelações de Chico Xavier para 2025 pintam um quadro complexo, misturando desafios e a promessa de avanços. Primeira previsão: revolucionários avanços científicos na área da saúde. Chico Xavier indicou que, por volta de 2025, a humanidade estaria à beira de descobertas científicas que redefiniriam completamente a cura. Pense em doenças consideradas incuráveis hoje, que poderiam encontrar tratamentos inovadores, quase como ficção científica. Essa previsão vai além de pílulas mágicas. Ela aponta para uma compreensão mais profunda da vida e da matéria, permitindo à ciência intervir de maneiras que hoje mal imaginamos. É uma promessa de uma nova era na medicina, alterando nossa relação com o corpo e a própria vida. E falando em mudanças significativas, a terceira previsão é igualmente crucial, talvez uma das mais impactantes para o cenário global atual. Segunda previsão: desafios ambientais sem precedentes. Com uma nota mais sombria, o médium alertou para desafios ambientais sem precedentes. Ele visualizou um aumento dramático nos desequilíbrios climáticos e eventos extremos, além de uma crescente pressão sobre os recursos naturais. Chico Xavier falava de um esgotamento da paciência da natureza, um chamado urgente e inadiável à responsabilidade coletiva da humanidade. Não como uma punição, mas como uma consequência direta de nossas escolhas. Um convite forçado a repensar nossa relação com o planeta. Observamos isso em ondas de calor, secas e enchentes, e 2025 seria um ponto crucial onde essa realidade se tornaria ainda mais palpável. Terceira previsão: novos e intensos conflitos geopolíticos. Agora, chegamos a uma das previsões que, sem dúvidas, as pessoas mais ignoram, e que toca num ponto sensível da geopolítica mundial: novos e intensos conflitos geopolíticos. Chico Xavier visualizava um período de redefinição de poder entre as nações, com tensões que poderiam escalar para além do que estávamos acostumados. Ele falava de nações em busca de supremacia, de recursos e de influência, gerando atritos que se manifestariam em diferentes níveis, desde ferozes disputas comerciais até, em casos extremos, conflitos armados localizados ou regionais. É um cenário de rearranjo global onde as velhas ordens são desafiadas e novas configurações de poder emergem. Quarta previsão: revolução profunda na comunicação e conectividade. Chico Xavier também previu uma revolução profunda na forma como nos comunicamos e nos conectamos. Mas não se trata apenas da próxima geração de smartphones ou de uma internet mais rápida.
Ele indicava uma evolução que transcenderia a tecnologia que conhecemos hoje, falando de uma conexão mais intuitiva, mais mental, que permitiria uma comunicação mais direta e empática entre as pessoas. Uma rede invisível, talvez, onde a troca de informações e sentimentos seria muito mais fluida. Poderia isso se manifestar como um avanço na telepatia coletiva? Ou uma tecnologia ainda não imaginada que nos una de formas nunca antes vistas? Quinta previsão: revolução interna, o despertar profundo na consciência humana. Esta é a mais crucial e transformadora das previsões iniciais. Chico Xavier não se referia a eventos externos grandiosos, mas a algo muito mais íntimo e profundo, uma revolução interna, um despertar profundo na própria consciência humana. Ele indicou que 2025 seria um ano crucial para a elevação da vibração coletiva da humanidade. Um momento decisivo, um ponto de inflexão, onde teríamos a oportunidade singular de escolher, de forma consciente e massiva, o caminho da paz, da fraternidade e da solidariedade. Ou, por outro lado, de nos aprofundarmos ainda mais nas dores, nos conflitos e nas divisões. Essa transformação interna, segundo suas palavras e as dos espíritos que o guiavam, já está em curso e em 2025 atingiria um limiar onde as escolhas individuais impactariam de forma cada vez mais direta e visível o destino coletivo. As 3 previsões adicionais: detalhes do caminho interior e social. Além das primeiras 5, há outras facetas das visões de Chico Xavier que complementam o cenário para 2025, oferecendo insights sobre nosso desenvolvimento individual e social. Sexta previsão: o florescer da espiritualidade individual. Você já sentiu uma necessidade crescente de buscar algo além do material? De questionar o propósito da vida? De encontrar um sentido mais profundo em tudo? Chico Xavier, com sua sensibilidade única, apontou para um intenso florescer da espiritualidade individual em 2025. Ele não falava de religiões ou dogmas, mas de uma busca interna, quase inata, por conexão com o divino, com o eu superior, com algo que transcende o palpável. Essa previsão sugere que, à medida que os desafios externos se intensificam, como já vimos nas profecias anteriores sobre conflitos e ambiente, o ser humano será impulsionado a olhar para dentro. É um chamado para o autoconhecimento, para a meditação, para a oração sincera, para uma reconexão com valores mais elevados. Essa sede de espiritualidade se manifestaria em movimentos discretos, em conversas profundas, na valorização de práticas que nutrem a alma. Basta observar como mais e mais pessoas ao seu redor estão se voltando para o yoga, a meditação ou simplesmente buscando uma vida com mais significado. É a concretização dessa sexta previsão, uma bússola interna que se acende em cada um de nós. Sétima previsão: a crise dos velhos paradigmas sociais. Se a sexta previsão nos leva para dentro, a sétima nos convida a observar o que acontece ao nosso redor, na própria estrutura da sociedade. Chico Xavier vislumbrou uma crise profunda e inevitável dos velhos paradigmas sociais.
Ele falava de um momento em que as estruturas que nos governam, sejam políticas, econômicas ou até mesmo educacionais, começariam a mostrar rachaduras significativas a não mais atender às necessidades da humanidade em evolução. Não se trata de um colapso repentino, mas de um questionamento massivo, uma perda de confiança gradual nas instituições que antes nos davam segurança. Pense nas discussões sobre novas formas de trabalho, na busca por uma economia mais justa, nas mudanças na educação. É como se a consciência coletiva, impulsionada pela quinta profecia da elevação da vibração, estivesse exigindo uma reestruturação de tudo aquilo que não ressoa mais com os princípios de fraternidade e solidariedade. Essa crise dos paradigmas, na verdade, é uma oportunidade de reconstrução, de criar algo novo e mais alinhado com o futuro que desejamos. Oitava previsão: a ascensão da intuição coletiva e o desvelar da verdade em 2025. O que isso significa? Significa que a humanidade, como um todo, estaria mais apta a sentir as verdades, a discernir o que é autêntico do que é ilusório, não apenas pela lógica, mas por uma percepção mais profunda. É como se um véu sutil estivesse sendo levantado, permitindo que mais e mais pessoas acessassem uma sabedoria inata, uma espécie de GPS interno que as guiaria através da complexidade do mundo. Isso se manifestaria em uma crescente descrença em manipulações, em uma busca incessante por transparência e em uma capacidade maior de ler nas entrelinhas. Basta observar como as informações se espalham hoje e como as pessoas estão mais atentas a agendas ocultas. Essa intuição coletiva é uma ferramenta poderosa para a era de regeneração, nos capacitando a ser agentes de mudança no presente. Não precisamos esperar que o futuro aconteça, podemos atuar agora, tomando decisões mais alinhadas com os princípios de paz, fraternidade e evolução que o próprio Chico Xavier tanto defendia. É uma visão que inspira, que acende a chama da esperança e da responsabilidade em cada um de nós. O futuro é verdadeiramente uma obra coletiva, e ele está em nossas mãos.